Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e mais uma vez nós estamos aqui para que você possa crescer em graça, em conhecimento, em sabedoria, para que você possa viver de forma abundante, frutífera e que você possa viver a vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, mas você que chegou aqui agora, se inscreve no nosso canal, compartilhe esses vídeos com as pessoas. O nosso objetivo aqui é que a mensagem do Evangelho ela possa ser manifesta a muitas pessoas. Pessoas vão chegar ao conhecimento da salvação, vão conhecer a Cristo, vão crescer em graça e em conhecimento. Esse é o nosso objetivo aqui, a maturidade em Cristo, porque nós acreditamos definitivamente que o reino de Deus, meus amigos, não é somente um destino, mas uma realidade de vida para nós todos os dias. Então nós não vivemos para a eternidade, mas a partir da eternidade já estamos vivendo o reino de Deus, porque Jesus ele veio inaugurar o reino de Deus. O rei do futuro veio para presentear e inaugurou o reino de Deus. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, nós vamos falar sobre relacionamentos. O que de fato nós podemos aprender com Sansão em relação a relacionamentos. Não sei se você sabia, mas se você não leu a história de Sansão ainda, vai lá e lê, meu amigo, porque eu vou dizer uma coisa. Eu tenho certeza que você vai ser edificado com essa história. Então, não sei se você sabia, mas Sansão, ele não foi derrotado pelos seus inimigos, pelos filisteus. Ele foi derrotado ele não foi derrotado pela falta de força, ele não foi derrotado pela falta de chamado. Sansão, esse homem de Deus, ele foi derrotado pelas escolhas que ele fez nos seus relacionamentos. E talvez o maior perigo para o seu futuro, presta atenção nisso, não é o diabo. Talvez seja uma decisão emocional que você pode, ainda como jovem ou como adulto, você pode tomar nesse momento sem discernimento emocional. Ou seja, fica comigo até o final desse vídeo porque a história de Sansão, ela pode revelar algo sobre os seus relacionamentos que talvez você nunca pensou ou talvez ninguém te mostrou através de uma conversa. Então a Bíblia é um livro vivo onde nós crescemos, onde nós, quando lemos a Bíblia, nós estamos lendo a Bíblia diante de um espelho, a Bíblia está nos lendo e aí nós somos transformados por essa verdade eterna, meus irmãos. Então, olha só, quando nós pensamos em Sansão, nós pensamos em força. A história de Sansão é marcada pela força. Um homem que ele cresceu nesse lugar. Sansão, a história dele é marcada pela força. Nós pensamos em muita gente, em muitas situações onde Sansão ele está operando por meio de Deus, através da sua força. Pensamos em alguém separado por Deus, mas existe uma pergunta importante para nós aqui. Como alguém tão ungido por Deus terminou cego, preso e sem direção? Esse é o ponto principal aqui, essa é a pergunta para nós. A resposta não está apenas nos inimigos de Sansão. A resposta está, de fato, nas escolhas que esse homem de Deus fez. Presta atenção nisso. Juízes capítulo 13, versículo 5, vai dizer o seguinte: porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho. É a promessa sobre Sansão. Sobre a sua cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. Olha só, Sansão, ele nasceu com um propósito, ele nasceu com um chamado de Deus. Mas o propósito, meus amigos, ele não elimina a necessidade de um desenvolvimento para que nós possamos ser maduros. Então, presta atenção, o propósito ele não elimina a necessidade de maturidade. E de fato aqui essa história de Sansão, e essa é uma lição que a nossa geração nos nossos dias precisa ouvir para poder viver de fato uma vida construtiva, uma vida significativa e a vida abundante de Cristo. Então, eu tenho alguns pontos importantes sobre a história de Sansão. O primeiro ponto é: você sempre será atraído por aquilo que você não foi curado ou curada. Então, presta atenção nisso. Sansão, ele tinha um padrão, ele sempre repetia as escolhas erradas. Quando nós vemos a história dele, você vai perceber isso. Sansão repetia relacionamentos
que definitivamente o afastavam da direção de Deus para a vida dele. Então, quando a gente lê lá o livro de Juízes, que conta a história de Sansão também, Juízes capítulo 14, versículo de 1 a 3, conta a história que Sansão, ele vê uma mulher filisteia e ele diz assim para o seu pai: toma por mulher, porque ela de fato, essa mulher, ela agrada os meus olhos. Percebe algo? Sansão estava sendo guiado pelos seus olhos. Sabe o que está acontecendo muitos dias, nos nossos dias, meus amigos? Aqui é que muitas vezes existe tantas pessoas de Deus, alinhadas com o coração de Deus, pessoas que amam o Senhor, mas nós muitas vezes, jovens, adolescentes ou até adultos, estamos muitas vezes sendo atraídos. Você está muitas vezes sendo atraído por aquilo que agrada aos seus olhos. Então, Sansão estava sendo guiado pelos seus olhos, pelo desejo, pela emoção, não pelo discernimento, não pela direção de Deus. Isso é muito fácil para que pessoas entrem nesse lugar diariamente. Nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque muitas pessoas estão escolhendo relacionamentos da mesma forma que Sansão escolheu ali na história de Sansão. E de fato isso é tão importante porque tudo que acontece nas Escrituras, a gente vê que a Bíblia, Billy Graham ele dizia isso, né? A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então, de fato, são coisas, situações e realidades que acontecem na nossa geração e aconteceu na geração passada. Então, o que parece certo aos olhos, muitas vezes, nossos, nem sempre é certo diante de Deus. Presta atenção nisso. Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar. Olha esse versículo, meus irmãos. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O livro de Provérbios é o livro da sabedoria, é o livro que nos ensina a viver uma vida de sabedoria, é o livro que nos ensina a viver. Então, o texto de Provérbios é muito claro sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Então, aquilo que não é tratado se transforma num padrão de vida. Foi isso que aconteceu com Sansão. Então, aquilo que não é curado se repete constantemente. Você vai perceber isso. Você percebe isso na história de Sansão? Uma pessoa que não conhece a sua identidade sempre tenta encontrar. Isso é um padrão, tá? Valor em relacionamentos. Então ele vai dizer o seguinte: esse relacionamento aqui é bom, esse não é bom. Por quê? Porque os relacionamentos não são baseados nos princípios e valores do reino de Deus. São baseados em carências emocionais. São baseados naquilo que eles querem encontrar em outras pessoas, mas isso nunca vai funcionar. Por quê? Porque isso gera dependência emocional. Então, isso é um ponto que a gente aprende com Sansão. Agora, um segundo ponto, o chamado, isso é uma coisa que a gente precisa entender, que é muito importante. O chamado, ele não substitui o caráter. Isso daqui é muito real na nossa geração. Presta atenção, Sansão, ele tinha poder. Sansão tinha propósito. Sansão, ele tinha unção, mas ele continuava fazendo escolhas erradas. Um homem de Deus que nasceu com propósito. Então, em Juízes 15, 14 a 15, vai dizer o seguinte: a Bíblia nos mostra de fato que Sansão ele está vencendo 1000 homens com uma queixada de jumento. Olha só o poder de Deus na vida dele. Deus estava, nesses versículos aqui mostra que Deus estava usando Sansão poderosamente. Mas presta atenção numa coisa aqui que nós precisamos entender nesse tempo. O fato de Deus estar nos usando não significa que nós estamos vivendo em maturidade. Porque foi isso que aconteceu com Sansão. Então, você pode muitas vezes ser usado por Deus e ainda precisar crescer emocionalmente. A nossa geração nesses dias, nós precisamos entender isso. Por quê? Porque o dom nunca vai substituir o caráter. Talento não substitui maturidade. Ministério não substitui transformação. Ou seja, nós precisamos fazer tudo para Deus, sempre a partir do ser e não a partir do fazer.
Porque tem muita gente que começa a fazer, começa a se envolver com as coisas na igreja, começa a viver para o ministério. Aí um dia que ele é contrariado dentro do ministério, o que acontece? Ele se decepciona com Deus, ela se decepciona com Deus. Por quê? Porque estava vivendo a partir do fazer e não do ser. Está entendendo? Isso acontece dentro da vida normal, não só dentro da igreja, dentro do ministério, dentro do trabalho, dentro dos relacionamentos, quando muitas vezes alguém é promovido na sua frente e porque você não está firmado num relacionamento, na identidade que Deus te deu, você muitas das vezes fica falando assim, nossa, que injusto, e se decepciona e até mesmo sai do trabalho que Deus te deu porque você não teve discernimento. Entende? Então, a nossa vida não pode funcionar mais a partir daquilo que nós fazemos, mas a partir daquilo que Cristo fez. E esse é um ponto importante. O texto de Mateus, capítulo 27 e 23, capítulo 27, versículo de 22 a 23, ele vai dizer o seguinte, um texto onde Jesus está falando, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Olha só, Jesus, a continuidade desse texto ele vai dizer, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, não tem como você viver uma vida de devoção, de relacionamento e viver iniquidade. Não dá para funcionar desse jeito. É um paradoxo isso. Agora, o que Jesus está falando aqui é que é possível pessoas que viveram dentro de atividades religiosas não conhecer o Senhor. É o exemplo do irmão do filho pródigo. Que é aquele que estava em casa, que o pai tinha dado tudo para ele, mas ele não conhecia de fato quem era o pai. Então, Jesus mostra nesse texto que uma atividade espiritual, um serviço, não substitui um verdadeiro relacionamento com Deus. Então, isso é muito importante nós funcionarmos a partir da ordem certa. E terceiro ponto, quem não sabe quem é, entrega segredos que não deveria entregar. Olha só, o problema de Sansão, ele não começou de fato quando seu cabelo foi cortado. Começou quando ele ignorou sinais. Meus amigos, isso daqui é muito profundo. Dalila perguntou várias vezes sobre a sua força. E você percebe que no texto, a história de Sansão, Dalila começa a pressionar Sansão continuamente. Está lá em Juízes capítulo 16, versículo 15 a 17. Mas mesmo Sansão se envolvendo com aquele engano, com aquela mentira, Sansão ele não estava firmado na identidade, ele já estava perdido em relação a isso. Mesmo ele vendo o perigo, Sansão continuou avançando, até revelar aquilo que ele não deveria de nunca ter revelado. Então, entenda uma coisa, vocês que estão aqui assistindo esse vídeo, isso é muito importante. Nem todo mundo merece acesso imediato à sua vida. Você precisa entender isso. Pessoas certas, pessoas que cuidam de vocês, teus líderes, teus pais. Tem muita gente que conhece amigos ou até mesmo entra em relacionamentos muito rápido e começa a abrir a vida. E muitas vezes os pais que estão ali, os líderes que estão acompanhando, ele não tem a capacidade de pedir ajuda, de abrir a vida, de seguir construindo, avançando. E muitas vezes começa a valorizar mais as coisas que chegaram novas do que aquilo que já está de forma sustentável. Presta atenção numa coisa. Toda criança, eu lembro que o meu filho acontecia muitas vezes isso, ele ia para a escola e quando ele voltava ele sempre falava que o pai do amigo dele era melhor que o pai dele. A casa do amigo dele era melhor do que a casa do pai dele. Isso daí é imaturidade, é sinais de imaturidade. Você começa a se deslumbrar por coisas novas e muitas das vezes o inimigo está usando isso para poder te destruir e você vai sendo levado emocionalmente porque você não tem identidade firmada, você não sabe quem você é. Então, presta atenção nisso. Entenda uma coisa, confiança se constrói, relacionamentos saudáveis exigem tempo, não é de um dia para a noite. Discernimento é uma proteção. Provérbios 13:20 diz o seguinte, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos, ele sofrerá aflição. Então as pessoas mais próximas de você, elas vão influenciar o seu destino, mais do que você imagina. Entenda uma coisa, isso é muito importante. Por quê? Porque o detalhe que quase ninguém percebe hoje é que a parte mais triste da história de Sansão não é quando ele perde o cabelo, meus amigos. É quando ele perde a percepção da presença de Deus. Em Juízes 16:20,
Então chega um momento onde Sansão, ele começou a ser enganado, ele começou a tomar decisões erradas por causa de relacionamentos. Então, Juízes 16:20 vai dizer o seguinte: porém não sabia, olha só essa declaração, que o Senhor já se tinha retirado dele. Ou seja, olha só esse texto que é assustador, meus irmãos. Sansão perdeu a consciência de que Deus estava com ele. Então Sansão achava que estava tudo bem. Normalmente, os lugares de maior queda é quando nós achamos que está tudo bem. E não estava. Ele achava que ainda continuava forte, ele achava que ainda continuava no controle, mas já estava distante daquilo que Deus tinha estabelecido para a vida dele. E muitas vezes é isso que está acontecendo conosco. Por quê? Porque a queda não começa diretamente no erro. A queda começa quando nós paramos de perceber o quanto estamos nos afastando de Deus. Aí vem a queda. Presta atenção nisso. Então, talvez hoje você não esteja vivendo a história de Sansão, mas talvez você esteja procurando aprovação por pessoas. Talvez você esteja construindo relacionamentos por carência. Talvez você esteja ignorando os alertas de Deus que Ele já te deu muitas vezes e isso está te destruindo de dentro para fora. E talvez você esteja buscando em alguém aquilo que somente o teu Criador, cara. Aquilo que somente o Pai, aquilo que somente você é uma filha amada de Deus, aquilo que você somente pode encontrar no Pai. Então, Salmos 27:10 diz o seguinte, presta atenção nesse texto, porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor, olha o texto, o Senhor, o nosso Criador. Quem é o Senhor aqui? É o Criador. É aquele que nos criou lá em Gênesis, quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele vai dizer assim, o Senhor me recolherá. Então, quando nós entendemos quem nós somos no Pai, paramos de exigir que pessoas preencham espaços vazios dentro de nós, que somente o nosso Criador, o nosso Pai, pode preencher. Então, concluindo aqui, a história de Sansão não é apenas sobre força. A história de Sansão não é apenas sobre queda, é uma história sobre identidade. Sim, meus amigos, porque quando alguém esquece quem é, presta atenção nisso, ele começa a fazer escolhas incompatíveis com o propósito que recebeu. E a pergunta que fica para nós aqui hoje é: os meus relacionamentos de fato estão sendo construídos a partir da minha identidade em Deus como filho ou a partir da minha carência emocional? Porque relacionamentos saudáveis, eles não começam quando encontramos a pessoa certa. Não é isso. Eles começam quando nós entendemos quem nós somos diante do nosso Criador, quem nós somos diante do Pai. Romanos 8,15 vai dizer o seguinte, presta atenção. Recebestes o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, se essa mensagem, esse vídeo falou com você, meu amigo, escreve aqui nos comentários para a gente poder interagir. Minha identidade vem do Pai, porque você sabe que você é filho. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade, porque você pode estar ajudando uma outra pessoa a poder ser despertada pela verdade bíblica. E lembre-se de uma coisa, quem sabe que é filho não procura identidade em pessoas. Quem sabe que é filho, vive a partir da identidade que recebeu em Cristo. Então, que Deus te abençoe e que você possa construir relacionamentos duradouros, relacionamentos a partir da sua identidade no Pai. Porque Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida abundante. Só dessa forma, nós vamos viver reino de Deus, não somente como um destino, mas como uma realidade de vida todos os dias. Que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo.